Tá conseguindo me ver? Não, mas eu consigo te ouvir. É a conexão. Tranquilo. É, ao vivo é assim. Sua conexão tá Tô ouvindo. falhando também? Calma! Tô ouvindo, Karina. Tá conseguindo? Tô conseguindo te ver, eu não tô, mas eu consigo te ouvir. Pronto. Talvez melhorou? Ouvi sim, eu consigo te ouvir, só não consigo te ver. Não Mas tá voltou. tranquilo, acho que dá pra... Tá. Você virou a câmera. É, eu tava vendo, fazendo um teste. Vamos ver se... Pessoal, mil desculpas, é questão de conexão, caiu, mas ao vivo é assim, acontece, e tá tudo bem, a gente vai continuar. Não pode deixar a peteca cair. Deixar um tempinho para o pessoal entrar de novo. Quem já entrou na live, pode comunicar se voltou, por favor. Bom, você estava explicando a questão da transação, né? Como é que vai funcionar. Isso, então, eu vou poder fazer qualquer tipo de transação, desde comprar um pão até comprar uma casa, usando esse sistema do contrato inteligente, Sim. que ele só faz a validação dessa transação quando ambas as partes cumpriram as suas tarefas, ou as suas obrigações, no caso, para ser melhor. Ou a pessoa fez o pagamento e a outra pessoa ela fez a transferência do nome de algum bem para outra pessoa. Também tem o caso do que eu estava falando do Caso agora me fugiu o nome, mas enfim, ela acaba englobando qualquer tipo de transação que eu consigo fazer com o real normal, eu consigo fazer usando o real digital, o Drex. bom. E assim, na sua opinião, o quão importante, válido e talvez qual a aderência, qual a quantidade, a aderência dessa moeda? Você acha que vai ter uma popularidade? Que vai ser, por exemplo, o Bitcoin? Ele teve uma certa popularidade, mas com um nicho de pessoas no início. Sim, porque era mais barato, mas hoje se tornou, de certa forma, uma moeda mais cara para se adquirir. Você acha que o Drex ele vai se tornar um Pix da vida ou não vai ter uma popularidade, uma aderência do pessoal? Eu acredito que ele vai ter uma aderência, mas antes de entrar mais nessa pergunta, só voltar naquilo.
Bitcoin, qualquer outra criptomoeda, ela não é moeda, ela é um ativo financeiro. Por quê? Porque a moeda, ela precisa cumprir aquelas três funções: meio de pagamento, unidade de conta e reserva de valor. Uhum. Então, meio de pagamento é qualquer lugar que eu vou, o real, no caso do Brasil, ele é aceito, ele funciona como meio de pagamento. Eu troco o real por serviço ou produto. Uhum. Se eu quero cortar o cabelo, eu troco o real pelo corte de cabelo. E o produto, se eu quero, sei lá, comprar um celular, eu troco o real pelo celular. Uhum. A unidade de conta é o valor que ele tá. Um celular é, sei lá, um celular mais barato é R$ 1.200. Um sorvete é R$ 10. Então, a unidade de conta seria o valor de face, o valor das coisas. E a reserva de valor, eu acho que lá eu acabei fugindo um pouco, mas só para deixar mais claro, ele é o valor do real referente, por exemplo. Eu sei que eu tendo um real hoje, mesmo que ele desvalorize, ele vai continuar por conta da inflação, ele não vai ter uma mudança muito grande. Uhum. E aí é algo que a gente não consegue ver em relação ao Bitcoin, em relação a outras criptomoedas. Elas acabam tendo um valor muito, de um dia para o outro, elas podem desvalorizar muito ou valorizar muito. Uhum. Sei lá, hoje se eu não sei o preço de um Bitcoin, mas se ele está valendo R$ 300.000, amanhã ele pode estar valendo 30, como já aconteceu. Ou ele pode chegar a R$ 1 milhão. Então, essa oscilação do preço é uma das características que não colocam qualquer outra criptomoeda como uma moeda. O que a gente tem como moeda, o real, no caso do Brasil, o dólar, no caso dos Estados Unidos. E eu não consigo ir na padaria e comprar pão com criptomoeda, com Bitcoin. Então, a questão da unidade de conta também não está inserida nesse contexto. Uhum. E a questão do meio de troca. Quer dizer, eu não consigo, na questão da unidade de conta, eu não consigo ir na padaria e eu não vejo um pão, sei lá, 10 pães valem tantas bitcoins. Não está nesse contexto, está em R$ 1. 10 pães valem R$ 10, por exemplo. E eu não consigo ir em uma padaria aqui do meu bairro e trocar o Bitcoin ou alguma outra criptomoeda por pão. Então, criptomoeda, ela não é moeda, ela é um ativo financeiro, como ações ou como... Então, para explicar isso, agora, e sobre a questão de se eu acho que o Drex ele vai ser uma ferramenta que vai ser bastante utilizada, eu acredito que sim. Por quê? A gente, cada vez mais, se a gente pega a forma de consumo do dinheiro do brasileiro, a gente vê que cada vez mais a gente acaba despendendo mais de dinheiro, de moeda física, do que de moedas que estão no meio digital. A gente faz Pix, a gente faz transferência de uma conta para outra, sem precisar, seja por cartão ou celular ou qualquer outra ferramenta, sem usar tanto o papel, a moeda física. E isso é algo que, se a gente olha, isso, anota, se a gente olha, pega os dados do Banco Central, a gente vê isso. E tem uma coisa que, em relação ao Brasil, é muito importante, é que tem alguns órgãos brasileiros que têm uma valorização de carreira e ele tem um serviço público mais enraizado no governo brasileiro, que não depende de governo para governo, que, como é o caso do Banco Central, ou seja, se pode sair governo e entrar governo, seja de qualquer ideologia, o Banco Central sempre vai estar ali. Nenhum governo vai falar, eu vou extinguir o Banco Central. Ou eu vou fazer o Banco Central se tornar
um órgão de governo menor. O Banco Central sempre vai ser o Banco Central. Então, isso acaba dando uma certa capacidade para esses governos, eles conseguem utilizar algo que é muito importante, que são dados da população, né? Hábito de consumo, e, enfim, a gente pode ver isso com relação ao CAD único, que tá dentro do Ministério de Relações Sociais, se eu não me engano, eu não lembro agora, mas no Ministério da Cidadania. O nome do ministério pode mudar, mas algumas ferramentas, por conta da importância de certos departamentos, eles estão ali. Então, para o Banco Central fazer isso, ele não fez da noite para o dia. No mundo, a gente tem o quê? A gente tem cerca de 80 países fazendo essa pesquisa e poucos países estão em uma fase avançada, igual o Brasil, em relação a essas CBDCs, ou seja, as moedas digitais. A gente tem a China, que é um outro país grande, que está avançado, assim como o Brasil. Então, o Banco Central ele utiliza dados de hábito de consumo em relação à moeda e outros dados para fazer isso. Então, eu acredito que, assim como o Pix foi, o Drex ele vai ser uma ferramenta que vai ser bastante importante. Uma pergunta agora um tanto desafiadora, mas eu acredito que você nos traga mais informações. Tem a resposta, né? Como a cotação do Drex será determinada em relação a outras moedas? O Drex ele não vai ter a cotação própria. Como ele é o real digital, ele vai ter a cotação do real físico, o real normal, que a gente usa. Então, não vai ter nenhuma diferença. Se um dólar valer R$5, o real digital ele vai valer R$5 em relação ao dólar e por aí vai. Essa diferença não vai existir. E agora, falando um pouquinho sobre o Bruno, sobre você, deu para entender bastante sobre talvez seja uma revolução, uma novidade, uma inovação disruptiva para o Brasil, porque talvez venha para mudar as formas de realizar transações, talvez tornando-as totalmente digital, a gente nem veja mais nota, mas vamos aguardar os próximos capítulos. Mas falando do Bruno em si, você estuda economia, né? Isso, eu faço economia. Sou estudante de economia. Eu estou no penúltimo semestre. Eu estudo na São Judas, eu estou no penúltimo semestre. E eu trabalho na prefeitura, aqui em Diadema, com economia solidária. E é isso, sobre o campo de estudo é esse. E fala pra gente, porque a gente, assim, que tá por fora, conhece só o nome economia, e às vezes vê uma reportagem ou outra, esse bicho de 7 cabeças, tudo que a gente espera, são muitos cálculos, muitas análises estatísticas, probabilidades, assim, no macro, o que quem quer estudar economia vai achar, vai ver nas aulas? Boa. Então, economia, ela não é considerada uma ciência exata, porque a gente está trabalhando com pessoas, não é? Uma economia é feita por pessoas. Então, é muito difícil, quando a gente analisa certos comportamentos ou certas tendências, que é um dos campos da economia, isso é muito mutável, porque a gente está falando de pessoas, com todas as suas complexidades, enfim. Então, ela é algo do campo das ciências humanas. Então, na economia, a gente estuda bastante história do país, história mundial. Legal. A gente
história, é muito focado em história e pega uma parte de filosofia, só que mais focado em relação aos grandes pensadores econômicos, de economia, Keynes, Marx, Mao Tse e por aí vai. Então a gente pega, no campo das humanas tem muito esse aspecto, só que tem algo que eu aprendi estudando economia e na faculdade, que a nossa linguagem, ela é a linguagem matemática. Quando a gente quer falar, quando a gente quer expressar o que a gente está estudando, isso acaba vindo em termos de números. Então, apesar de ser uma ciência humana, a gente trabalha muito com matemática, com estatística, com cálculo. Então, a gente vai ter desde estatística descritiva até estatística inferencial. A gente vai trabalhar, a gente vai ter... Eu, por exemplo, esse semestre eu estou tendo aula de cálculo 1. Semestre que vem eu faço TCC. E junto do TCC eu tenho aula de cálculo 2. Então, a matemática ela também está muito presente no dia a dia ou no aprendizado de alguém que quer ser economista. Entendi. E de onde surgiu o interesse pela economia? Porque, no geral, né, não vamos falar que é uma vontade de todos, claro, não vamos generalizar, mas o mais comum é você se interessar por uma engenharia, direito, são basicamente os mais comuns. Como despertar, ou como despertou em você o desejo por estudar economia? Tá. Eu, antes de entrar em economia, eu fiz jornalismo. Não terminei, eu fiz até o penúltimo semestre e não terminei. O que aconteceu foi, eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei bastante de ler, sempre gostei bastante de escrever. E eu, sendo jornalista, eu fui fazer estágio, eu escrevi para o El País, e eu tive esse contato com a profissão do jornalista, de jornalismo, na verdade. Só que isso acabava, como eu sempre gostei de escrever e de ler, e eu trabalhava com isso, quando eu chegava em casa, eu acabava não tendo mais essa vontade de fazer o que eu gostava. E aí, se eu estou trabalhando com algo, isso me tira a vontade de algo que eu gosto, isso acabou me incomodando. Se tem algo que eu gosto, porque eu estou trabalhando, me tira essa vontade, aí, não sei, isso me incomodou. E eu sempre tive vontade de trabalhar de conhecer mais sobre políticas públicas, de saber o que gera o desenvolvimento econômico de um país. E aí, estudando sobre isso e pesquisando, eu tive contato com uma teoria econômica, que é a teoria estruturalista, e por isso eu acabei conhecendo a teoria da complexidade econômica. E isso me fez querer estudar economia. Tanto trabalhar com políticas públicas, que se a gente pega formuladores e técnicos que fazem inferência e veem o impacto de uma política pública na sociedade, a gente está falando basicamente de economistas. Então, esses dois aspectos, tanto essa curiosidade por saber o que faz um país rico e um país pobre, e essa vontade de conhecer mais e trabalhar com políticas públicas acabaram me levando para a economia. Interessante. E é o que você pretende focar, trabalhar? Você gostaria de atuar em economia pública ou outra área? Tem essas vertentes, igual, por exemplo, tem no direito? Sim, economia ela é um campo bem vasto.
Então, eu posso, sei lá, desde trabalhar no mercado financeiro ou em um mercado, qualquer outro ramo do mercado privado, quanto trabalhar no mercado público, igual eu falei. Quando a gente fala de políticas públicas, a gente a gente tem bastante economista no meio. Então, o que eu quero seguir estudando é desenvolvimento econômico, que está muito ligado com desenvolvimento industrial, e essa relação essa teoria, que é a teoria da complexidade econômica, que diz que quanto mais produtos complexos um país produz igual, ou exporta, na verdade. O Brasil, ele exporta, ele é um dos líderes mundiais em exportar soja. Os Estados Unidos, a China, a Coreia do Sul, a Alemanha, elas exportam carros, elas exportam smartphones, computadores, ou seja, produtos mais complexos. Quanto mais complexo é a economia de um país, mais desenvolvido ele é. Então, é algo que eu quero... É um campo de estudo que eu quero seguir, fazer mestrado depois que eu terminar nessa linha de pesquisa. Nossa, não é comum de ver. É muito interessante, ainda mais se tratando de uma pessoa que vem de um estudo público, né, da escola pública. Talvez não seja uma área muito procurada, mas é muito interessante ver, e até a forma que você fala, o gosto que você fala da área. A gente tem uma pergunta aqui da Vitória. Bruno, pode falar um pouco da diferença da economia de países desenvolvidos e subdesenvolvidos? Então, essa coisa de desenvolvido e subdesenvolvido, ela tem muito a ver com a capacidade de produção dos países. Ou seja, quanto mais um país tem uma capacidade de produzir coisas mais complexas, igual computadores, aviões, e o outro ele mais desenvolvido ele é. Agora, um país mais pobre, o que geralmente quando a gente pega, o que ele vai produzir? Ele vai produzir bens que são commodities, né? Igual se fala, petróleo cru, ele vai extrair petróleo que não demanda muita tecnologia. Você precisa comprar o maquinário de um outro país que produz esse maquinário, colocar debaixo do mar ou debaixo, encontrar o petróleo em alguma rocha, na verdade, e extrair esse petróleo. Ou seja, você não precisa estar produzindo algo muito complexo, você extrai direto da natureza, você acaba não tendo uma transformação. Por exemplo, o Brasil, ele é um dos países é um dos países líderes em exportação de café. A gente planta, a gente colhe e a gente exporta esse café. A Nestlé, ela é da Suíça. A Suíça não tem um pé de café no território dela. Porém, a Suíça, ela é uma das líderes mundiais em exportação de café processado. Por conta do quê? Por conta da Nestlé, por conta do Nescafé. Enquanto a gente vende, sei lá, uma saca de café, eu não sei quanto é o quilo de uma saca, mas vamos colocar 100 quilos de café por R$100, o quilo, a saca, 100 gramas de um Nescafé, sei lá, R$15, 20. Entende? Então, é preciso existir essa transformação. A gente transformar o que a gente extrai da natureza e conseguir fazer isso virar produtos mais complexos. Os Estados Unidos, que é a maior economia do mundo, ele tanto é líder ele consegue liderar e ter uma forte presença em commodities, em exportação de commodities, quanto ele é um dos líderes, junto com a China, junto com a Alemanha, junto com a Coreia do Sul, nessa questão de produtos mais sofisticados.
A Apple é dos Estados Unidos, é lá que é fabricado, é lá que é desenvolvido. A Google, questão de serviços mais complexos também. Serviço de tecnologia é dos Estados Unidos. Enquanto os nossos serviços aqui, a Microsoft também serviços. A gente aqui, a gente não consegue fabricar, a gente não tem capacidade, não conseguiu criar uma montadora nacional. Mas os Estados Unidos tem a GM, tem a Ford, a China tem agora a que vai vir para o Brasil, a BYD, se eu não me engano. A Coreia do Sul tem a Hyundai, a Alemanha tem a Volks, enfim. Quanto mais complexo, ou quanto mais produtos mais difíceis de serem produzidos, que demandem mais tecnologia, mais conhecimento, mais rico é esse país. Uma coisa é eu exportar soja, vender o preço da soja no mercado internacional, outra coisa é eu exportar, sei lá, navio, exportar carros. O valor é maior, não é? Uma soja é mais barato do que um telefone, do que um celular da Apple, ou qualquer outro celular. Bom, então é isso. Os países mais ricos, eles têm um complexo industrial mais complexo e uma economia mais complexa, e os países menos desenvolvidos ou em desenvolvimento, eles têm um complexo industrial menos complexo. Bom, para manter a tradição do Cabu Podcast, eu vou pedir 3 indicações: filme ou série, uma música e um livro. Filme, eu gosto muito de um filme chamado The Dreamers, ou Sonhadores. Ele é um filme que fala sobre 3 jovens, 2 irmãos e um estudante de cinema que vai para Paris em 68. E em Paris, em 1968, onde está ocorrendo toda uma manifestação sobre liberdade, sobre a questão da juventude. E isso acaba tendo repercussão no mundo todo. Então esse filme eu gosto bastante. Ele mistura essa história junto com a história do cinema. Legal. Até aquele período. Então é um filme que eu gosto bastante, Os Sonhadores. Os Sonhadores. Uma música, eu gosto bastante de uma música chamada Mal Secreto, Mal Secreto, de um cantor chamado Mal Secreto, de um cantor chamado Jardim Macalé. É um cantor da MPB brasileira. Culto, ele é culto. E um livro um livro que eu gosto bastante, que tem a ver com tudo isso que a gente falou, com a capacidade do Estado de ser único de criar inovação, enquanto o sistema privado não. E tem algo que, quando a gente pega a história do Steve Jobs, a gente acaba acreditando que um bando de jovens em uma garagem, eles são capazes de gerar uma inovação. Enquanto todas as peças do smartphone, elas foram criadas pelo Estado dos Estados Unidos, né? Nesse caso. Mas não teve nenhuma inovação, não tem nenhuma peça dentro de qualquer smartphone, principalmente o da Apple, que foi criado pelo Steve Jobs. Eu costumo falar, quando eu acabo, às vezes eu entro em alguma discussão desse tipo, que aqui, pegando o caso do Brasil, se a gente pegar um bando de jovens e deixa em uma garagem, e a gente volta depois de um tempo, eles não vão ter criado nada de novo, nenhuma inovação, porque isso é difícil. Se a gente volta, eles vão estar em uma rodinha, tomando gin, fumando narguilé. Não vai ter nem nada de novo, não vai ter nenhuma inovação. Porque isso quem é capaz de fazer é o Estado. Então, eu vejo muita gente mais novo que eu e da minha idade com essa
com essa coisa de que de que vai ser o novo dono da Apple, vai criar algo, enquanto o Steve Jobs, ele não criou nada, ele pegou tudo que já estava criado, e aí sim vem a genialidade dele, de conseguir, de ter a ideia de colocar isso e transformar em algo útil para toda a sociedade, um smartphone, um computador, né? Ele é considerado o pai do computador pessoal. Pode falar, Karine. Desculpa, mas a gente concorda que ainda assim foi uma inovação disruptiva para a sociedade. Trouxe, sim, algo que revolucionou dali para frente. Talvez ele tenha, foi o que eu falei, inovado em processos, não exatamente no produto, mas também no processo de usar o produto. Mas foi disruptivo, mudou muito. Sim, foi. Não, isso daí foi disruptivo. Agora, a questão é, ele não criou nenhum produto, todas as peças que o celular já existia. Sim. Já existiam funcionalidades eu esqueci aquele BlackBerry, funcionalidades parecidas. A genialidade dele, aí eu não estou falando que ele não teve uma genialidade, que ele não foi um gênio. A Apple teve essa figura e deve ser reconhecida por isso, e não pelo que dizem que ele criou, que ele não criou tudo ali. A gente pode pegar, eu posso trazer as pesquisas, quem criou foi a DARPANET, foi que está ligado ao setor de guerra dos Estados Unidos. A genialidade dele é conseguir pegar um celular, algo que já existia, pegar esses produtos já criados e transformar em algo que seria muito mais funcional para a gente. Aí sim tem a genialidade dele. Agora, de criar uma inovação, isso uma pessoa comum, um empresário, não consegue. Quem faz isso é o Estado, porque inovação ela demanda muito tempo, que qualquer empresário ele não consegue garantir, porque ele tem por trás acionistas eu invisto numa empresa para eu ter um lucro. Então, esse lucro, quanto antes eu conseguir, melhor. Quanto antes essa empresa que eu investi conseguir me dar lucro, conseguir me dar retorno sobre o que eu investi, melhor. E isso daí, se a gente pega indicadores que a gente usa para analisar empresas para investir, em todos esses indicadores tem esse algo embutido, que é o quanto eu vou conseguir de retorno desse lucro, em quanto tempo eu vou conseguir em retorno desse lucro. Então, isso é algo que o empresário não consegue por conta disso, e porque se ele tiver um prejuízo com alguma inovação que envolve incerteza, ele perde muito. Um Estado ele tem uma capacidade maior de tempo de investimento. A gente pode ver isso com o Brasil. O Brasil, a gente não faz carro, mas a gente foi capaz de criar uma empresa de avião, a Embraer, que é a segunda maior empresa de aviação civil do mundo. É uma empresa criada pelo Estado brasileiro. Então, a gente tem essa capacidade. O Estado, na verdade, tem essa capacidade. No caso, se a gente pegar, só me alongando mais um pouquinho, mas se a gente pegar o caso do pré-sal, estavam Shell e Petrobras investindo para tentar achar o pré-sal, porque quando fala em petróleo, não tem uma certeza de que o petróleo vai estar ali, é uma porcentagem. Então por exemplo, eu falo, eu acho que de acordo com os dados que eu colhi, de acordo com essa análise, eu acredito que tenha 80% de chance de você conseguir, de existir realmente petróleo lá no pré-sal. E aí, para uma empresa petroleira ela conseguir extrair petróleo, vai muito dinheiro, porque você precisa comprar
os equipamentos necessários, você precisa ter toda uma logística de pessoas técnicas para estar ali, para conseguir fazer esse serviço. Então, a petrolífera, para ela conseguir acessar o petróleo, é muito caro. E o pré-sal, ele tinha as suas particularidades, né? Era debaixo de uma camada de sal, se eu não me engano, são 6, 7 quilômetros de sal, e eram em águas muito profundas, e tinha essa questão de não ter certeza que quando você chegar lá, você vai ter o pré-sal, você vai ter o petróleo. Então tinha a Shell e Petrobras. A Shell, quando ela viu que ficou muito cara, ela saiu. A Petrobras, que é uma empresa estatal, que tem o financiador majoritário dessa empresa, é o Estado, ela falou, eu vou continuar, por quê? Porque tinha essa importância do Brasil com o pré-sal, de acordo com as estimativas, o Brasil ele seria um país autossuficiente de petróleo. Então, o Estado, ele pegou e falou, eu vou lá, vou ver se tem, sem a Shell ou não. Então, tem essa questão dessa capacidade de investimento que, em alguns casos, só o Estado tem e o mercado privado ele não tem. Isso não é nenhum demérito. É só porque ele acaba lidando com uma dimensão de recursos que não é do tamanho de um Estado, então, de um país. Quando eu falo Estado, é país, entendo como país-nação. Então, esse livro que eu quero indicar, ele fala bastante disso, tanto da inovação, que quem consegue arcar com esses custos e levar por tempo que a sociedade precisar, ou que o governo precisar para ter um retorno para a sociedade, é o Estado, e ela acaba desmistificando esses mitos de que o Estado não inova, de que o Estado ele não, de que é o setor privado que cumpre esse papel, que é de uma economia que é de uma economista italiana chamada Mariana Mazzucato. O nome do livro é O Estado Empreendedor. Então, o livro Estado Empreendedor, a música, o nome? Mal Secreto. Mal Secreto. E o filme, Os Sonhadores? Os Sonhadores, isso. Bom, a gente passou um pouquinho do horário, mas é porque o assunto ele é polêmico, é interessante, é construtivo, é informativo, mas muito obrigada, Bruno, por trazer essas informações para a gente, por nos deixar por dentro do setor da economia, que não é muito buscado pela gente, não no geral, claro, uma coisa ou outra a gente vê, mas não sempre. E só para esclarecer, o Bruno ele é meu sócio na Cabu Website Tecnologia. A gente está iniciando aí a nossa empresa de criação de sites, soluções em BI e Excel. Então, se você conhece alguém que precisa dessas soluções, que precisa desses serviços, entre em contato com a gente, manda aqui um direct. A gente tem o nosso site agora, Cabu Website e Tecnologia.com.br. Dá uma olhadinha lá no nosso site, dá uma olhadinha nos nossos serviços. Muito obrigada a todos que conseguiram participar, entrar, interagir. Quinta-feira a gente tem nosso encontro novamente aqui às 8h, então eu espero vocês lá. Não percam. Lá não, né? Aqui, às 8h. Mais uma vez, muito obrigada a todos. Estão pedindo parte 2 do assunto, hein, Bruno? Parte 2, hein? Vai ter que falar mais de economia que o pessoal quer estar interessado. Bora lá, né? A gente fala mais. A forma que você passou essa informação para a gente foi muito dinâmica, foi bem compreensível para nós leigos no ramo, no setor. Então, muito obrigada mais uma vez pela sua participação, que vai ser sempre, porque a gente... Exatamente. Então, obrigado. Marketing. Pode falar, desculpa. Não, pode terminar, pode concluir. Desculpa. É isso. A gente criou o Cabu Podcast com uma estratégia de marketing também
com o intuito de informação, de trazer conteúdo sobre tecnologia, suas relações com outras profissões e também assuntos como economia, que não é muito abordado. É isso. Obrigado, pessoal. Obrigado por todo mundo que está aqui na live. Obrigado por assistir. Obrigado, Karina. A Karina, ela acabou... Eu falei, Karina, a gente acabou tendo um problema com o convidado, né? Eu falei, Karina, e se a gente falasse sobre o Drex? E ela aceitou, então, também obrigado por aceitar, por trazer esse assunto que eu gosto e que eu acabo... Né? Então, é isso, pessoal. Obrigado. Muito obrigada, pessoal. Uma boa noite, bom feriado, feliz Dia das Crianças, para as crianças do Feliz Dia das interior, Crianças. e para quem crê e também para quem não crê, feliz Dia de Nossa Senhora Aparecida. Muito obrigada mais uma vez. Boa noite e bom final de semana. Quinta-feira tem mais, hein? 8 horas, não percam. Próxima quinta tem mais. Obrigado, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau.